Pesquisadores de Minas Gerais farão pela primeira vez uma viagem de mais de 3.000 quilômetros rumo à COP30, Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontece em novembro em Belém, no Pará. Pois é, em um motorhome, o grupo vai sair de Belo Horizonte amanhã, sábado. A empreitada ambiental vai coletar dados e também informações sobre os principais biomas brasileiros. O motorhome fará paradas em diversos municípios antes de chegar a Belém, compartilhando atualizações em tempo real, conteúdo visual e histórias da comunidade. Essa expedição vai passar por 4 biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Amazônia. Durante cerca de 10 dias, esses pesquisadores vão conversar com moradores, gestores e representantes do poder público. O grupo de 4 pessoas chega à capital paraense no dia 9 de novembro. Para a gente entender mais sobre como vai funcionar a expedição, nós vamos conversar agora com o biólogo, doutor em ecologia e diretor executivo do IBAM, Tiago Metzger, que é um instituto, né, bem ambiental, um instituto ambiental. Bom, muito boa noite para o senhor, Tiago. Obrigado por me confundir aqui para falar o nome do instituto aqui. Como é que é mesmo? Sem problema, André. Boa noite. É o IBAM, Instituto Bem Ambiental. Instituto Bem Ambiental. Eu não estava me lembrando aqui direito do nome. Mas, Tiago, como é que você vê esse momento, né, que a gente tem agora com essa aprovação da pesquisa de petróleo na Amazônia, a COP se aproximando, o governo brasileiro tentando encarar e dizer que é um defensor do meio ambiente e que quer evitar as mudanças climáticas? Acha que essa COP30 vai trazer um pouco de contradição aí no que diz respeito sobre o que o governo fala e o que ele faz? Ô André, boa noite novamente, boa noite Síria. Olha, eu acho que é uma perda de time, né, do governo brasileiro deixar a aprovação para o momento às vésperas da COP30, né? Nós estamos com expectativa enorme, a COP da Amazônia, a COP da Agenda da Adaptação, né? Nós passamos daquele momento de 1,5 graus de aquecimento médio do planeta que os cientistas tinham colocado, ou seja, como que a gente consegue ainda mitigar isso? Sem usar combustíveis fósseis, mas a gente tem que pensar muito, talvez geopoliticamente, né, para tentar entender. Mas do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista dos pesquisadores, dos cientistas que estão indo a Belém para a COP30 e acompanham as negociações internacionais, é um timing muito infeliz para a aprovação da extração na Foz do Amazonas. Agora, doutor, o que motivou vocês, toda a equipe aí do IBAM, a realizar essa expedição de mais de 3.000 quilômetros até Belém? Ô Síria, é uma pergunta que vem nos fazendo esses dias e é incrível a gente perceber como que o objetivo ele está sendo cumprido, porque o motorhome ele começou quando estava se discutindo muito a questão das hospedagens em Belém. E aí houve um furor grande sobre o valor das hospedagens, sobre não ir à COP, e isso assim foi um movimento que aí conecta um pouco do que o André estava falando, da parte geopolítica, porque COP não é sobre hospedagem, COP é sobre financiamento climático, sobre agenda da adaptação, e acabou que a hospedagem tomou conta do assunto. Então, foi um pouco desse gancho que nós decidimos, ou seja, gente, COP nós vamos e vamos de todo jeito. Se precisar ficar no motorhome, a gente fica no motorhome. E o projeto cresceu, o projeto ele permeou a sociedade, que teve um aceite muito bom do projeto, e hoje
amanhã, na verdade, nós vamos sair do Parque Municipal de Belo Horizonte, o Coração Verde de Belo Horizonte, nós vamos sair para essa jornada para a COP30. Como vocês disseram, vamos passar por 4 dos 6 biomas brasileiros, vamos conversar com pessoas, gestores, as pessoas da comunidade, vamos fazendo uma série de entrevistas e registrando os bons projetos que também já existem, mas também vamos mostrar locais onde o impacto da mudança do clima já acontece de uma forma até irreversível. Agora, uma dúvida que eu tenho sempre é a seguinte: o que a gente pode esperar de retorno desse encontro? O que a gente pode esperar de ações efetivas de verdade? Porque o objetivo a gente já não alcançou, né? A temperatura já está subindo do planeta, há quem negue, mas o fato é, está subindo, o fato é, as geleiras estão se derretendo, o clima está mudando, onde tinha um clima de uma determinada forma é de outro, e isso a gente não sente de um dia para o outro, isso vem mudando ao longo dos anos. Me lembro quando eu era criança, dizia, olha, em 2050, 2080 e tudo, mas não, a gente já está sentindo tudo agora, não vai conseguir alcançar a meta, né, de limitar a emissão de gases poluentes, não vamos conseguir. O que a gente pode esperar de efetivo, considerando inclusive o fato, por exemplo, os Estados Unidos não se preocupam muito, não querem participar dessa discussão, dizem que o próprio Donald Trump chega a negar as mudanças climáticas, né? O que a gente pode esperar de efetivo mesmo desse encontro, hein? Ô André, acho que você tocou no ponto, no cerne da questão. Isso provavelmente vai ser anunciado durante a COP30 pelo secretário executivo da UNFCCC, né, que é o órgão que coordena, mas do jeito que estamos, com os compromissos dos países limitando as suas emissões da forma que está nos seus documentos que foram apresentados, nós não conseguimos limitar a 1,5. Essa marca, André, ele era para a gente ainda poder ter boa previsibilidade das ações. Não quer dizer que ainda vai ficar completamente insustentável, mas acaba que agora a gente perde previsibilidade. Nós temos que partir para a agenda da ação, que é o mote até da COP30, que é a agenda que agora mitigar, nós já vimos que a gente está perdendo um pouco a conta. Então a gente tem que passar para adaptação. E o que é adaptação? Adaptação é colocar projetos no chão para realmente minimizar o efeito sobre a população durante eventos climáticos extremos. Nós estamos falando de jardins filtrantes, estamos falando de mecanismos de detenção de cheias em picos de pluviosidade acentuada, nós estamos falando de diminuição das áreas de risco, tirar as pessoas das áreas de risco geológico, como a gente conhece e está mapeado historicamente. Nós estamos falando de soluções baseadas na natureza, substituir uma infraestrutura cinza por uma infraestrutura verde. Isso, o André e Shirley, demanda recurso, e por isso que o financiamento climático é tão importante nesse momento. Já está anunciado que provavelmente não iremos ainda chegar na meta de 1,3 trilhões de dólares por ano, mas se conseguirmos já chegar perto de 1 trilhão, 900 mil, nós já conseguimos medidas de adaptação que vão ser substanciais para minimizar esse impacto, e é isso que podemos fazer agora, André, principalmente para aqueles grupos mais vulneráveis que sofrem com os impactos dos eventos climáticos extremos, e a gente pode afirmar, eles menos contribuíram para esse aumento do efeito estufa e, consequentemente, para esses eventos climáticos. Agora, Tiago, voltando a falar um pouco dessa expedição que começa amanhã, eu queria entender um pouco assim, o que vocês pretendem medir ou mesmo documentar durante todo esse trajeto aí, passando pelos 4 biomas brasileiros, hein? Síria, foi muito interessante, né, a gente conceber isso e ver ele acontecendo. Nós queremos registrar o real, porque é na cidade que mora a maior parte da população mundial, e é na cidade, nessas metrópoles e nas pequenas e médias cidades, que os impactos da mudança climática são mais sofridos.
Lá eles são perceptíveis. Nós que estamos nas cidades, a gente consegue perceber uma onda de calor, uma chuva, os ventos. Nós, como o André falou no início, desde criança, é notório que o clima já mudou. Então nós vamos registrar essa questão local, conectar esse local com as discussões da diplomacia climática internacional. O que um acordo de Marrakech, o que uma rota de Belém a Baku, como está escrito, significa para aquele cidadão da cidade, para aquele cidadão que sofre e sente os efeitos da mudança do clima. Nós queremos traduzir essa sopa de letrinhas climáticas das decisões e trazer isso para o chão, para o real, para as pessoas que vivem e dependem desses projetos para conseguir manter a sua qualidade de vida. Então, o nosso grande objetivo é registrar os impactos locais reais, registrar também bons exemplos de projetos que já vêm acontecendo e, ao chegar na COP30, na Blue Zone, no pavilhão Cidades Resilientes do IBAMA, nós temos mais de 50 cientistas, mais de 50 profissionais que vão discutir, debater para procurar soluções cada vez melhores e conectar o local com o global. Certo, Tiago, a gente agradece muito mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade em estar aqui conosco no Tempo News. Com certeza a gente vai acionar você assim que possível, né, por algumas vezes aí durante essa sua expedição e durante os próximos dias também na participação na COP30. Boa viagem para vocês, que dê tudo certo, que vocês possam fazer bons registros e até a próxima. Muito obrigado, Síria, muito obrigado, André. O Tempo é um parceiro de longa data com a gente no registro dessas COPs e podem contar com a gente que vamos trazer aqui informação em tempo real. Esse também é um dos nossos objetivos. Valeu, muito obrigado, boa noite, um ótimo final de semana, boa viagem para vocês lá. Pois é, que viagem muito legal. Obrigado, boa noite. Ótima noite. Bom, e falando em COP30, vamos até Brasília conversar com a Lara Alves. Lara, há alguma informação sobre o pedido de GLO que foi solicitado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, para o presidente Lula para essa COP30, hein? Então, Síria, oficialmente ainda não tem nenhuma informação atualizada sobre isso, mas a expectativa é que o presidente Lula decrete sim a GLO em Belém para o período em que durar a COP30. Isso deve acontecer mais ou menos entre os dias 2 de novembro e 23 de novembro, e a intenção é assegurar a segurança das autoridades, dos líderes que estarão em Belém para a Conferência do Clima. Aproveitando que a gente estava falando sobre a questão ambiental e o André bem lembrou sobre a questão da autorização para as pesquisas com petróleo na margem equatorial, teve ainda um pequeno detalhe no Congresso Nacional essa semana que também trata sobre a questão climática. Na medida provisória que foi aprovada pelo Congresso e que trata sobre as novas regras do setor elétrico, existe uma previsão de manutenção dos subsídios do governo federal à indústria do carvão até o ano de 2040. O que alguns parlamentares levantaram durante as discussões é que essa medida basicamente só beneficia uma indústria de carvão que é localizada no sul do país e que foi adquirida pelos irmãos Batista através de uma empresa ligada à JIF no ano de 2023. Então, na contramão da energia sustentável que o governo tanto fala e que tem pregado desde o início do mandato do presidente Lula sobre transição energética, tem-se aí uma medida provisória que incentiva, mantém os subsídios que chegam a 52 bilhões de reais à indústria do carvão até o ano de 2040, prorrogando esse incentivo por mais tempo.